Então, meu nome é Luiz, eu sou instrutor de Mindfulness aqui pela Musing e pela Assertiva Mindfulness, né? E por que eu estou aqui? Por que eu estou sempre conduzindo umas aulas ou chamando gente para conversar comigo, como hoje tem a Natasha aqui? Por que você acha que poderia... Por que vocês quereriam confiar em mim, né? Essa é uma pergunta, né? E, enfim, a questão é que eu estudo faz cerca de 11 anos, estudo e pratico, Gênova do Paraná. Estudo e pratico Mindfulness e várias outras práticas meditativas também, e de desenvolvimento humano, especialmente dentro da tradição do Buda Dharma, e o pessoal que conhece aqui já sabe por que eu chamo de Buda Dharma, né? Porque não é budismo, não é um ismo para mim, não é uma crença, uma fé, né? E nada contra, tudo bem. Há pessoas cuja personalidade se dão muito bem com crença e com fé, e está tudo certo, né? Mas no meu caso não é assim, eu não me dou muito bem quando tem dogmas, quando tem essa fé, né? Então, no meu caso, no Buda Dharma é mais no sentido de vamos dizer, um sistema de estudo e investigação da condição humana neste universo, que é realizado há cerca de 2.500 anos e que foi compartilhado no começo por um cara que ficou conhecido como Buda, que não é um deus, não é um santo, não é nada disso, foi uma pessoa como todas as outras aqui, né, que esteve aqui nesse planeta. E a gente nem sabe se o que está aqui realmente é o que ele ofereceu, porque os primeiros escritos foram 500 anos depois. Então, a gente estuda, pratica, sente se faz sentido, se tem uma coerência, se nos ajuda em direção a uma vida mais saudável, e se, nesse caso, a gente continua praticando e vai aprofundando, né? Mas não só no Buda Dharma, entra também em outras tradições contemplativas também, tem algumas práticas meditativas das tradições ocidentais, cristãs, muita coisa de desenvolvimento humano moderno também. Então a gente eu estudo física quântica, eu estudo biologia, eu estudo educação socioemocional, comunicação não violenta, teorias de diálogo e por aí vai, né? Por aí afora. E, enfim, aí são 11 anos nesse estudo e prática. Depois, em 2013, eu participei da primeira turma de formação de instrutores da Mindfulness Trainings International no Brasil. E de lá para cá eu tenho oferecido cursos, palestras, workshops, formações, retiros, etc, etc. Tudo que aparece, né, a gente faz, né? Coisas mais interessantes e menos interessantes, e mais divertidas e mais tradicionais, e a gente vai compartilhando do jeito que dá, né? E foram hoje, acho que quase, pouco mais de 900 pessoas que passaram pelos nossos cursos e na Assertiva, e acho que um pouco mais de 9.000 pessoas impactadas de alguma forma, né? E esses encontros Musing aqui, toda segunda-feira, das 2 às 3. A gente faz isso desde dezembro, comecinho de dezembro, justamente com essa ideia de trazer, de alguma forma, conteúdos relevantes para essa busca do saudável, para essa busca de a gente parar de criar sofrimento na nossa própria vida, ou reduzir o máximo que a gente puder, né? Muitas desses encontros sou eu falando sobre algum tema e conduzindo alguma prática, e outros desses encontros sou eu me retirando um pouco e fazendo um papel mais de jornalista, que é algo que eu já fui, parece quase que em outra vida, mas continuo sendo de alguma forma, e trazendo gente interessante, gente bacana, gente que pode trazer conteúdos e olhares diferentes e abordagens diferentes sobre esses temas, né? Essa é a ideia, gente. Ei, Gi, tudo bom? Gisele é a minha cobaia principal. A Gisele, que acabou de entrar aí, ela participou do meu primeiro ou segundo curso de 8 semanas de Mindfulness, da minha primeira formação, do meu primeiro retiro, quase tudo que eu fiz em primeiro curso de aprofundamento. E está aí até hoje, né, Gi? Virou instrutora também.
Bem-vinda, Rita, Niterói. Fátima, bem-vinda. A Gisele lembra dessa outra vida minha como jornalista. Enfim, e hoje a gente está aqui para ouvir a Natasha. A Natasha tem assim, se for falar, é muito interessante, né? Se for falar o que a Natasha faz, né, Natasha? É de um tudo, assim, também é dessas que estuda de tudo, que se aprofunda em tudo e que vai buscando caminhos de desenvolvimento, caminhos de aprofundamento, caminhos de conhecimento, né? Mas eu vou falar algumas coisas principais aqui que ela me passou e depois, através da fala dela mesmo e da troca que a gente vai fazer aqui, vocês vão ver como é legal, né? Bom, a primeira coisa a dizer é que a Natasha é uma querida amiga, né, que está nesse caminho junto, né, Natasha? E ela é designer de soluções educacionais, apoiando organização e pessoa, está aqui em processo de desenvolvimento. Eu gostei muito disso, viu, Natasha? Achei bem legal. Visando transformação de mentalidade, maior vitalidade, harmonia e construção de resultados significativos. E está há 15 anos no mundo corporativo, na área de recursos humanos. Foi a Natasha que trouxe, a responsável por trazer Mindfulness para a IBM, quando estava lá, né, Natasha? IBM Brasil. E agora ela mantém o Café com Mindfulness no Instagram. E no Café com Mindfulness ela traz reflexões, traz conhecimentos, traz crônicas, escreve super bem, adoro os textos dela e tudo que ela compartilha por lá. Eu sigo, sugiro que vocês sigam também. Gostou, Carol? A Carol está dizendo aqui que gostou do resultado significativo. Não é só qualquer resultado, né, Carol? É resultado que tenha significado. E a Natasha também, ela é membro do Voicers, que é um ecossistema de educação para o futuro, que eu não conhecia, conheci com ela compartilhando. E foi palestrante e mestre de cerimônias do TEDx Laçador, em Porto Alegre, em 2017 e 2018. É aluna do Lama Jangchup, nosso professor de Mindfulness, Dharma e muito mais, né? E do Tartin, autor do livro Respirando, que eu já mostrei para vocês aqui muitas vezes, também é uma figura maravilhosa. E é formada em Relações Públicas pela USP e pós-graduando em Psicologia Transpessoal pela Unipaz, que também é um negócio muito legal, né? Então é isso. Bem-vinda, Natasha. É muito bom ter você. Obrigada. E eu queria começar com uma pergunta que eu nem, assim, para ser bem sincero, Natasha, a gente vai falar de mindfulness e diversidade aqui hoje, né? Aqui, a Resdra falando que segue o café e que é maravilhoso. Ah, que fofo. E a gente vai falar de mindfulness e diversidade, né? E assim, é uma pergunta que eu quase nem precisava te fazer, porque para mim é muito óbvio, né? Mas eu queria escutar um pouco de você, assim, em termos pessoais, né, do seu chamado, do que lhe toca, né? Por que se interessar e trazer à tona, como você tem trazido nesses últimos tempos, e foi por isso que eu pensei em te chamar aqui, esse tema da diversidade e especialmente nesse olhar de caminho espiritual, de caminho de desenvolvimento pessoal. Por que esse tema? Aqui chegou a Conceição também. Epa. Bom, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui, de verdade, porque é com você, Luiz, porque eu sei também de enfim, todo o caminho que você já trilhou e que também aqui dentro da Musing está trilhando o objetivo da Musing de como quer, né, assim como um TED spread new ideas, então acho que isso é muito legal. Bom, sobre essa biografia linda, maravilhosa, eu tive a ajuda de uma querida amiga, que ela é a pessoa, nossa, enfim, sem ela a Unipaz São Paulo não existiria, a Nelma, então eu quero agradecer formalmente ela aqui, porque eu tinha escrito e ela revisou e ainda ela deu nossa, embelezou, ficou lindão, então foi responsabilidade dela. E uma coisa que é legal dizer aqui, né, que você falou que é interessante, psicologia transpessoal, a base da psicologia transpessoal está nos ensinamentos tibetanos, então foi a psicologia que
por acaso eu não acredito em acaso, mas enfim, eu esbarrei e que tinha tudo a ver com mindfulness, e aí tem tudo, enfim, então todo esse caminho aí. Agora, por que diversidade? Então eu vou voltar a mais de 15 anos, no meu primeiro dia de trabalho lá na IBM, quando eu entrei como estagiária. Não tinha muito o que fazer com a estagiária, não tinha ainda computador, não tinha nada, falou assim, vai para um evento, que ali na Assembleia Legislativa é um evento para a comunidade afro. Então, meu primeiro dia de trabalho lá foi num evento de diversidade. Eu entrei trabalhando com comunicação interna, o gato vai subir em algum momento, tá? Ele já está aqui mirando. Mas a área de comunicação também estava junto com a área de diversidade. E de verdade, assim, acho que eu acredito que esse tema, você precisa já ter uma predisposição, assim, você tem que curtir, sabe? Tem que ter, assim, um olhar, deixa eu ver o que tem ali para mim. Mas eu me desenvolvi muito mais nesse tema dentro da IBM. Eu fui ganhando corpo e entendendo as coisas que, de alguma forma, estavam no inconscientes e que foram ganhando consciência mesmo lá dentro da IBM. Só para você ter uma ideia, enfim, o primeiro treinamento para mulheres líderes foi em 1916, eu acho. Enfim, é uma história com diversidade muito grande que está na raiz. E para viver lá 15 anos, você tem que viver os valores, e diversidade é uma das pedras fundamentais da IBM. Então, eu ganhei muito de todo o contexto que eu tenho de diversidade dentro da IBM. Mas aí, no meio disso, eu me descobri, né, bom, porque eu já sabia que eu era mulher, mas assim, me descobri como mulher é uma minoria, porque é dentro do trabalho que a gente começa a falar, nossa, mas eu tô vendo aquela pessoa que chegou ontem aqui e tá crescendo, mas por que eu não tô crescendo, né? O que tá acontecendo? E comecei a ouvir as discussões e tal, e aí meu irmão é gay, aí também comecei a me interessar pela questão LGBT, enfim, fui olhando, aí bom, já estava ali estudando e me empoderando como mulher, e estudando a questão LGBT, falei, bom, tem mais algumas minorias aí para ser abraçadas, e aí fui entrando, né? E para mim sempre ficou muito claro, né, a questão de que existem pessoas que vão, enfim, por conta de N questões da sociedade, a gente não é igual, né? Bom, biologicamente, assim, qualquer coisa, a gente não é igual, a gente tem necessidades diferentes, mas tem alguns grupos que, enfim, tem vários nomes, mas que a gente às vezes chama de minoria, mas não é em quantidade de pessoas, não é minoria, mas é minoria de direitos e de chances e de portas e de oportunidades e de acessos que precisam de alguma ajuda para pelo menos chegar num patamar assim mínimo para poder jogar o jogo, sabe? Tem eu a conheci como palestrante, mas ela é uma advogada, ela é uma brasileira que mora em Portugal, a Ruth Manus. Então fica aí já de sugestão para vocês seguirem, quem não conhece. E a Ruth, ela tem um TED que eu tive a honra de escutar ela, eu não sabia quem era ela, eu cheguei lá e me apaixonei por ela, que chama Escalada dos Vulneráveis. E ela fala que tem alguns grupos de pessoas que são essas minorias, que você tem uma montanha, né? O homem branco, hétero, ele começa já tipo da metade da montanha, o mundo, a vida dele profissional. E a mulher, o negro, né, o LGBT, ele leva um tempo para escalar até aqui, para depois começar a jogar o jogo. E que o que ela fala é que quem faz parte de qualquer uma dessas minorias, o trabalho é trazer mais gente, porque quanto mais gente a gente tiver ali nesse patamar, mais fácil vai ser as coisas de acontecerem. Então eu acho que ela deu voz a algo que era muito latente em mim e que eu não sabia explicar por quê. Então, por mais que eu não faça parte de todas as minorias, eu acho que quando a gente tem um grupo mais diverso de pessoas, a gente pensa diferente,
a gente tem ideias, a gente chega em resultados mais completos porque a gente tem diferentes cabeças pensando, e não só aquela que estava sempre acostumada a estar naquele lugar, que é o homem branco, cis, né, hétero, enfim, aquele padrão. E aí acho que daí vem minha motivação, e veio antes de Mindfulness isso, então veio há mais de 15 anos, e é uma indignação que eu tenho dentro de mim, sabe, é uma indignação, eu acho que é a minha indignação que me leva. Exato. Nossa, você falando dessa imagem da montanha, eu me lembrei de uma tirinha, você talvez já deve ter visto, várias outras pessoas também, um quadrinho, né, um charge, sei lá como é que eu chamo isso, sobre a diversidade, bonitinho. E que sobre a tal que para mim tem a ver com a tal da meritocracia, né? E é um quadrinho que tem assim uma pessoa, dois quadrinhos, né? Um quadrinho é uma pessoa muito alta, uma média e uma baixa, e os três com um banquinho, né, uma caixote do mesmo tamanho, e aí tem um muro. A pessoa alta fica vendo tranquilissimamente o que tem atrás do muro, né? A pessoa de tamanho médio vê assim só com a cabeça, e o mais baixinho não vê nada, só vê o muro, né? E isso como uma espécie de um conceito de igualdade, né? E aí depois um outro seria um conceito de equidade, que seria caixas de tamanhos diferentes para cada um. Então a cabeça dos três fica no mesmo nível, vendo o que tem atrás do muro, né? Então acho bem interessante isso. E me lembrou também o Edgar Morin, quando ele fala que nós somos iguais enquanto humanos e diferentes enquanto indivíduos, né? E trabalha todo o paradigma da complexidade, em vez da linearidade do sim e não, certo e errado, né? Muito mais complexo, né? Exato. Mas essa ideia, essa tira que você me fez lembrar, me faz pensar nessa questão de equanimidade, né? Que para mim aponta um pouco para o que Mindfulness pode ter a ver com isso também. Talvez queria ouvir um pouco de você. O que você acha que Mindfulness e as práticas meditativas e tal podem ter a ver com diversidade, o desenvolvimento pessoal de Mindfulness? O que ele pode ter a ver com compreensão de diversidade ou para onde ele pode nos levar com relação? Eu acho que tem várias formas, né, de chegar nesse lugar aí de mindfulness e diversidade, mas a gente pode pegar, por exemplo, as 9 atitudes. Eu destaco algumas, né? Então, quando você fala de não julgamento, é a primeira que me vem, né? É a primeira que me vem. E não julgamento com a gente mesmo. Porque eu me lembro que antes de eu fazer toda essa minha... foi um reposicionamento mesmo. É porque eu falei, eu já tinha essa sensibilidade para as questões das diferenças, mas meu pensamento mudou muito. E eu vou ser bem sincera em dizer para você que eu... por exemplo, eu repensei toda a questão de cotas. Eu antes não via necessidade de cotas. E você sabe que eu não tenho problema em assumir, né, minhas fraquezas. E essa era uma delas. E hoje eu repensei tudo isso. Então, eu acho que tem um não julgamento. Inclusive com você, de você poder mudar de opinião, né? E aí, quando você fala de mudar de opinião, para mim vem muito mente de principiante. Tem um gato que quer subir no teclado. Vem a mente de principiante, né? Assim, o que tem ali que eu ainda não vi, né? O que tem, por exemplo, numa pessoa com deficiência e que eu ainda não percebi, assim, o que eu ainda não sei sobre aquilo? Eu acho que essa é uma pergunta que o nosso professor faz muito, né? Ele fala assim, quando você não sabe o que perguntar numa sei lá, numa meditação, ou num retiro, né? Assim, né, você não tem uma intenção, pergunta o que eu ainda não sei. E eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas, e para mim isso é muito mindfulness. O que eu ainda não sei sobre isso? O que eu ainda não sei sobre uma vapaça? O que eu não sei sobre uma vapaça? Eu não sei um monte de coisa, imagina sobre uma pessoa. Então eu acho que tem essa questão da curiosidade, a mente de principiante. Mas depois de tudo, né, eu acho que o caminho natural de mindfulness é compaixão, né? E aí é você ser compassivo realmente de... Olha, eu não duvido, e assim, na verdade eu tenho total certeza que todo mundo sofre, ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, não tem nenhum ser que está super feliz nesse momento, né, do mundo, o mundo.
Mas eu acho que tem umas pessoas que sofrem mais, né? Você vai pegar a pessoa que está lá na periferia, que tem que pegar o ônibus lotado, e a gente tem o privilégio de poder ficar de casa trabalhando seguro. Puta, tem umas pessoas que sofrem mais que eu, né? E aí vem a compaixão. Eu acho que nesse momento vem a compaixão, que é o caminho natural de mindfulness. E tem essa questão de primeiro você trabalhar com você, mas depois como é que você põe isso para fora? E também muito da escuta, e tem a mente de principiante também traz a questão de uma escuta, né, atenta, generosa. Então, assim, deixa eu ver o que esses grupos de pessoas, por que eles estão falando tanto, né? Então, deixa eu escutar. O que ele tem para mim? Nossa, minha mãe não para de me ligar. Então, eu acho que é isso, assim, é nesse caminho que eu encontro. E mindfulness não por mais que a gente fale que mindfulness desenvolver conforto no corpo, mindfulness é desconfortável pra caramba, e viver a diversidade também é. Viver a diversidade é desconforto. Então, eu criei um workshop sobre mindfulness e diversidade, chama Diversidade Consciente, e que o objetivo não é fazer as pessoas saírem bem do workshop, é fazer elas saírem desconfortáveis. Tipo, tem muita coisa para fazer de diferente, sabe? É para sair doído mesmo, não é para sair gostoso, assim. Então, eu acredito que sejam esses pontos que eu consigo relacionar. Deve ter muito mais, né? Mas, assim, de pronto aqui, é o que eu consigo relacionar. Essa parte de sair desconfortável, para mim, me toca muito também, me faz muito sentido. Que é isso, né? A gente corre esse risco, né? No caminho espiritual, ou no caminho de mindfulness, ou no caminho meditativo, a gente abre, né? Então a gente recebe, não julgamento, né? Então receber tudo com abertura, todos os fenômenos, tudo que acontece, né? E com tranquilidade, centramento e tal, né? E achar que é uma busca do saudável no sentido de estou bem, estou feliz, estou íntegro, estou só isso, né? E recebo tudo igualmente, nada me abala e tal, tá. Só que aí, a gente não corre esse risco de virar aquele cara, né, que tá, uau, que maravilha, que tudo lindo, que tudo, né, eu estou acima disso tudo, eu estou vendo uma outra coisa. Não, esse negócio de política, esquerda, direita, esse negócio de se posicionar, não, isso aí é muito mundano, né, eu estou muito acima e tal. É um baita de um risco, né, de perder essa capacidade de indignação. Né? E eu não sei, eu fico achando que talvez o que você falou de curiosidade, essa coisa do discernimento, né? De não ser iguais, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho valorizado na terapia é essa angústia. É a angústia que leva a gente para frente. Quando tá tudo bem, assim, tá tudo gostosinho. E eu lembro que eu olhava, assim, alguns amigos com depressão, eu falava, gente, mas que eu era uma pessoa, assim, da festa, do oba-oba, e, né, enfim, eu tenho algumas vidas aí, que eu vivi nessa uma vida só, mas eu falava assim, pra quê, né, pra que ficar vivendo aí essa angústia? E eu vejo hoje a beleza da angústia, sabia? E essa angústia, assim, a angústia e a indignação estão ali muito caminhando juntos. Então, é isso, é você se angustiar porque tem alguma coisa errada, não tá certo desse jeito, né? Eu estava ouvindo agora o podcast que eu te falei antes da gente começar, e a Beatriz Pedreira, ela fez um documentário que chama Eleitas, né, pelo Mídia Ninja. E ela fala que, assim, de mulheres na política. E o quanto que mulheres na política... E aí eu puxo a minha sardinha aqui de onde eu sei falar melhor, né? A questão das mulheres, não de política necessariamente. Apesar de eu gostar de política, não sou uma pessoa de carreira política. Apesar de eu achar que eu sou uma pessoa política. E aí ela fala do quanto de soluções que as mulheres encontraram, por exemplo, para aprovar a lei, que homens nunca levaram em consideração, né? Seja de bancadas compartilhadas, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas bancadas compartilhadas, na Argentina tem o caso
da lei do aborto também, que eles se aliaram, as mulheres se aliaram com mulheres de esquerda se aliaram com mulheres de direita e deram a autoria da lei para mulheres de direita, porque elas falaram, eu aqui não vou conseguir, então eu preciso da minha aliada, que mesmo estando em lados, né, diferente, direita, esquerda, esse binário, né, enfim, mas ela vai ter muito mais manobra para conseguir aprovar. Então, assim, acho que o padrão político masculino, né, dominante, jamais pensaria, não, tá aqui, ó, minha autoria, o que importa é que essa lei seja aprovada. Então, acho que isso é tão bonito, né, e aí é o incômodo que move. Para mim é mais importante uma lei ser aprovada do que eu ser dona dessa lei, assim, o incômodo de ver a sociedade do jeito que está é muito maior, não importa que está no meu nome e está na outra pessoa, vamos fazer o negócio acontecer. A Gisele está colocando aqui, só antes, ó, a Marta Peralva apareceu aqui de Brasília, falando que trabalha numa faculdade que adota metodologias ativas em saúde, que vai aprender muito. A Edith, a Luma, a Canepa chegou, a querida Luma, a Vave, falando que é bom te escutar, Natasha. Amo elas. A Solange também aqui, gente, dizendo que é bom. A gente traz toda a torcida junto, né? Você viu? E a gente está falando aqui, né, que ontem passou pela cabeça que chegou o momento de fazer as pazes com as nossas angústias. Elas são nossas amigas porque nos lembram do que é possível mudar. E lembrou da prática, angústias, estou aqui para você, né? E para mim isso tem muito a ver, assim, tudo que você está falando aí, você falou antes, né? Acho que na sua primeira resposta aqui, sua primeira fala aqui, você deu um resumão de tudo, pelo que eu senti, assim, né? E você tocou que no fim o que resolve é a compaixão, né? Que é o que vem. Para mim tem muito isso também, eu sinto bem isso, porque aí é a diferença, né, da compaixão do contágio emocional, né? Porque compaixão, você sente o sofrimento do outro, não é isso? E aí você quer agir, você quer fazer algo para esse sofrimento diminuir. E não é o contágio emocional, não é cair, sofrer junto e afundar junto, né? Não. E sabe que, assim, bom, a gente pode ser bem aberto aqui, né? Eu posso falar nomes e tal. É que eu sei que você é de boa, né? Mas, enfim, como tem uma instituição. Eu aprendi, na verdade, com a Corina isso. Você já entrevistou ela aqui? Ainda não. Ainda não. A Corina é maravilhosa. E ela falou, bom, ela casou com um judeu, tem um filho que estudou numa escola judaica. Ela falou que um dia ela foi praticar compaixão com Hitler. Meu Deus, que coragem! E aí eu fico me perguntando, né? Tipo, como é que eu pratico compaixão com o Bolsonaro, né? E isso tem sido algo que às vezes eu paro, pô, é uma pessoa que está em sofrimento, porque para fazer tudo que ele faz do jeito que ele faz, na impulsividade, né? Assim, falando de dois instrutores de mindfulness aqui, é impulsivo, né? Você percebe que ele tem, não passa pelo lobo frontal, muitas das atitudes dele. E para viver nisso tem que ter um sofrimento enorme, porque eu sei, porque eu também já operei muito desse lado, né? Talvez não com a mesma perversidade, mas eu estava lembrando hoje, teve uma vez, acho que foi meu último grande ato impulsivo. Eu estava no trabalho, tinha uma menina que ela tinha passado um blush, eu pensei nisso porque eu estava maquiando agora, que a gente só se maquia para fazer live, e aí ela estava com um blush muito forte, e aí eu fui dar uma apagadinha nela, ela, tipo, tira a mão de mim, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, aí depois que eu fui pensar, quem sou eu para ir tocando uma pessoa sem ela me permitir? Eu falei, olha, assim, tá um pouco, sua maquiagem tá um pouco, né, não tá legal, assim, né, você quer ir no banheiro, você quer que eu te ajude? Eu fui pondo a mão nela. E assim, isso me bate até hoje, tem anos isso que aconteceu, acho que foi meu último grande ato impulsivo, assim, grande, né, que assim, que é invasor, né, eu invadi ela. E aí eu fico pensando, né, pessoas como o Bolsonaro e tal, ele tem esse tipo de ato, que invade o meu espaço. E aí eu acho que é daí, né, eu estava conversando hoje de manhã com outras instrutoras de mindfulness, com a Sol, com a Lari,
E a Lara estava falando, eu só consigo partir dessa compaixão de coisas que eu vivi. Então, obviamente, eu não fiz atrocidades, eu não fui um Hitler, mas eu já fiz coisas que invadiram o espaço alheio. E aí, através dessa... Por isso que eu falo não julgamento com a gente mesmo também, é muito importante, sabe? Porque é dali que você vai pegar o gancho, né? Para pegar uma pessoa. Assim, mas como é que você vai praticar a compaixão com uma pessoa que não respeita a diversidade? E aí eu vou pegar um pedacinho de algum momento que eu não respeitei também, porque eu não sou perfeita. Eu também, algumas vezes, já entrei nesse lugar de, eu estou praticando bondade amorosa, né? Então expandir a amorosidade para todos os seres, né? Mandar para todos os seres. Putz, e quando chega no Bolsonaro, no Trump, em alguns outros caras por aí, enfim, né? Para Pema é fácil, né? Mandar para bondade amorosa para Peminha. Minha filha, beleza. Aí, e assim, me veio bem isso, né? Tipo, cara, se essas pessoas estiverem felizes, se sentindo bem, numa vibração de tranquilidade, num estado mental, corporal, emocional de amorosidade, é muito mais difícil que elas façam o que fazem, né? Então eu tenho todos os motivos para isso. Mas daí, de novo, voltamos para aquela questão. Como fazer isso e não entrar num relativismo também, né? Então tá bom, então tudo bem, todos são livres e façam o que quiserem. E você pode, assim, falar que quem não gosta do que vai embora desse país, e você pode, sabe, numa permissão, assim, demais de relativismo. Como manter essa postura interna e, ao mesmo tempo, se colocar com a força necessária, com a energia necessária frontalmente ao que agride, sabe? Eu acho que eu acho que tem um limite da tolerância, né? Depois eu posso passar para vocês também um outro podcast que fala disso. Foi um cara que é bem dos nossos. Eu já comentei, acho que, sobre esse cara com você. Acho que eu te mandei, inclusive, podcast. Que ele foi entrevistar o pessoal que é terraplanista, né, ou do design inteligente, e ele recebeu uma enxurrada, assim, de gente que é um absurdo você dar voz para essas pessoas e tal, e aí depois ele chamou uma pessoa para falar sobre tolerância, e fala que tem um limite à tolerância. A tolerância, o limite dela é enquanto não está sendo violado, ninguém está sendo violado, né? Então, assim, você tem a tolerância de não saber, sei lá, que a Terra é redonda. Você tem essa tolerância, né? Mas, assim, quando aquilo privar alguém de algum direito, de alguma liberdade, aí o negócio começa a ficar errado, né? Então, tem um limite, a tolerância tem um limite. Eu gosto muito que, eu não lembro qual dos órgãos, mas naquela prática do sorriso interior, eu adoro fazer ela fala bondade assertiva para você e para os outros. A palavra assertiva é muito importante. E aí, Luiz, a gente pode entrar num outro tipo de diversidade aqui que pouco é discutido, quer dizer, é discutido nas entrelinhas, mas não claramente. Mas quando a gente trabalha numa multinacional, isso é muito importante, que é a diversidade cultural, né? E eu dou treinamento de habilidades interpessoais e falo de assertividade, e é muito doido você perceber que a assertividade, dependendo da cultura, ela é diferente. Então, assertividade, por exemplo, os mexicanos, com quem eu trabalhei muito, eles acham a gente grossos demais, que a gente é muito grosso, que a gente é muito direto e que isso fere eles. O mexicano não fala não, então imagina. Eu lembro que uma vez ele falou assim, porque eu falei para eles, vocês não falam não, eles falam assim, ahorita. Quando fala ahorita, é tipo tá. O ahorita é tipo tá. E pra gente, o agorinha olha, eu vou no banheiro, vou beber uma água e eu já faço isso pra você. E eu sofri isso, né? Até eu descobri que a ahorita não significava que a pessoa ia fazer. E eu falo, como é que vocês falam agorinha e não fazem? E aí eles falam, e vocês que falam não, vocês e os argentinos, falam não na cara um do outro e depois saem pra tomar cerveja. Eu falo, sim. E aí, quando eu olho, por exemplo, para os americanos, né, para os norte-americanos, ou, por exemplo, os espanhóis, que são muito diretos, né, e pá,
Então, gente, então o nível de assertividade também varia de cultura para cultura. Então é complexo também a gente falar de... eu entendo quando a gente fala bondade assertiva, e aí a gente faz a tradução do que é assertivo para nossa cultura, mas a assertividade muda de cultura para cultura, isso é muito doido. Nem estava programado falar isso, né? Não, mas a gente vai, Mas daí isso é bem interessante, que estava uma coisa que na conversa entre a gente foi me lembrando de novo, né? É que no fim das contas a gente volta para a essência, né? Do mindfulness. Que tudo bem, é em busca do saudável, mas não é através do gostosinho só. É através do aumento da consciência e da compreensão. Então, essa coisa das diferenças que você está trazendo, né? Quer dizer, talvez um caminho para não entrar no relativismo é sim, manter um centro, manter uma tranquilidade, manter uma amorosidade, etc e tal, mas através do aumento da consciência e da compreensão. Eu me lembro do conceito de karma, né, que o nosso professor traz de outro jeito, né? A gente estava acostumado a pensar que karma é uma coisa que aconteceu lá atrás e aí virou destino, né? Lá na frente você vai... E ele traz que não, é muito mais simples que isso, é ação e consequência. Nenhum fenômeno em si, nada em si, é ruim ou bom, mas a consequência dele determina se foi saudável ou não, para você e para todos, e para todo mundo, né? Então talvez um jeito seja esse, né? Ir aumentando a compreensão e a consciência e olhando, puxa, ó, esse tipo de atitude traz consequências ruins, agride, fere, como você colocou, né? Então essa eu preciso me colocar, né? E internamente ir para o outro, enquanto ao outro também, né? Talvez seja um caminho esse de simplesmente compreender as diferenças, olhar com curiosidade, compreender diferenças e consequências, né? E uma coisa que eu acho que é importante, que eu falei de mente de principiante, de curiosidade, quando você traz esse elemento aí, é importante a gente falar que, assim, curiosidade também tem limite, né? Porque eu vejo meus amigos gays, né, eles falam, pô, a pessoa não precisa... Tudo bem, ela tem interesse em saber, enfim, porque não é algo, né, enfim, do meio em que ela convive, né, mas, assim, perguntar se eu sou passivo ou se eu sou ativo, assim, ninguém pergunta numa relação heterossexual o que foi feito na cama, né? Então, assim, tem um limite também para a curiosidade. Então, tem um limite para a tolerância e tem um limite para a curiosidade, né? Então, tem um limite, por exemplo, para as palavras que a gente vai usar também. Então, tem palavras que dentro do universo feminino, se for dita por mulheres, está ok, no universo LGBT, no universo afro. Então, acho que também tem limite. Então, existem limites em tudo isso, da curiosidade, das palavras, da tolerância. Então, né, não é que é tudo bonitinho, né? Tem até onde você pode chegar. E a consciência que traz também, ela te ajuda a ter esse limite. Nos meus amigos gays, eu nunca perguntei, você é ativa? Nunca precisei, né? Nunca precisei. Apesar da gente falar de sexo, mas eu não preciso saber disso. Eu não pergunto isso para as minhas amigas, né? Tipo, não faz sentido. E olha que eu sou uma pessoa que não tem muito pudor, então não faz sentido mesmo, porque eu não tenho muito problema em falar dessas coisas. Então, se eu não pergunto, é porque realmente não faz sentido. Nem eu pergunto. Tal do caminho do meio, né? Mas aí, ó, é uma pena, assim, esse tema dá vontade de ficar falando horas, né? Mas, enfim, a gente tem um tempo, eu vou te chamar daqui a pouco para conduzir uma prática também e depois abrir para mais perguntas, né? Mas antes disso, antes de irmos para a prática, eu queria roubar mais 2 ou 3 minutinhos seus aí, pelo menos, para uma questão que me inquieta muito, pelo que eu entendi, te inquieta também, eu sei que inquieta muitas pessoas, né? Tudo bem, a gente conversar aqui sobre isso, a gente buscar compreender, a gente trabalhar a visão sobre isso, né? É o que nos dá uma base. A gente manter a cabeça voltada para isso, né? Acolher as angústias, etc. A gente trabalhar isso nas práticas meditativas, então na compaixão, nas práticas de bondade amorosa, nas práticas, o que a gente puder fazer, né, que leve para esse lado, também. Agora, e na ação? Porque mindfulness é elitizado ainda, né?
mindfulness está ainda muito acessível só para uma minoria elite. E aí? Sim. E a coerência nossa aí, né? Eu não acho que a gente tem a coerência, não. Ser bem sincero. Eu sei, inclusive você, Luiz, é uma das fontes, assim, que eu procuro para quando eu quero me inspirar na questão de como é que eu posso ser acessível, mas eu acho que, assim, essa informação nem chega, né? Você coloca lá, vou dar um curso de mindfulness, eu dou bolsa, eu faço contribuição voluntária, mas essa informação nem chega na periferia, né? Precisando de ações, por isso que eu falo, precisando de ações mais políticas mesmo. Não sei se a Sol ainda está aqui mas eu sei que a Sol tem um projeto super legal para formar instrutores nas comunidades, porque é isso que a gente precisa ter. Não é eu ir lá, branca, loura, chegar lá, né, classe média, chegar lá. Não, assim, como é que eu dou isso, assim, ó, é para você ir dentro da condição do que fizer sentido aí. Então, eu acho que faz falta um pouco de ações mais ativas mesmo. Eu sei que está todo mundo querendo, enfim, está todo mundo correndo atrás e a vida de um instrutor de mindfulness não é mil maravilhas, né? Dinheiro não cai em penca, então tem uma questão também de manutenção, mas assim, eu ainda acho que falta um exercício de a gente falar como é que a gente chega lá, sabe? Ou, por exemplo, quando vocês foram lá para o Cassange, e que levou para um monte de gente a possibilidade de experimentar, pelo menos, né? E eu acho que, assim, é duro, né? Você vai chegar para uma pessoa lá que, enfim, não sabe o que vai comer amanhã e vai falar assim, então vamos sentar aqui, vamos meditar, né? E é muito louco, porque quando você pega a origem de mindfulness, e você trouxe bem a questão do Buda Dharma, do Buda em si, sim, Buda era um príncipe que abriu mão de tudo, justamente porque ele não achava justo que ele tivesse tudo aquilo, né? E ele visse pessoas na miséria, né? O grande rompimento do Buda com o hinduísmo, né? É esse, assim, não pode ser por casta. E a gente continua nessa. Então é milenar essa dor, né? É uma dor milenar. Eu concordo com você, tá? Para mim, Buda, em vários aspectos, foi um revolucionário. Vários aspectos, né? E eu também estava conversando isso com algumas pessoas dentro do contexto da Associação Brasileira de Mindfulness, né, da Abramind, e eu acho, sim, tudo bem, a gente pode trazer esse debate, mas a gente está precisando mais do que debate, é mais do que conceitual. A gente precisa tentar achar estruturas de ação, de atuação política, de atuação política nesse termo, não de partido político, mas nesse termo de como eu consigo viabilizar que chegue. Não é só mudar o texto da divulgação. Não. Você sabe que aqui eu moro do lado da Major Sertório, né? Que é uma região aqui em São Paulo, para quem não conhece, que era conhecido muito por prostituição. Ainda tem muitas prostitutas, tem muitos travestis, mas muito menos do que quando eu era criança. Mas tem um centro de acolhimento a pessoas trans. E eu passo por lá e falo assim, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui dentro. É aqui que eu tenho que estar, porque imagina, pessoas trans, e muitas delas moradores de rua. Então eu falei, é aqui que eu tenho que estar, não é lá, né? Não é, quer dizer, é nos dois, né? Nos dois lugares, mas enfim, eu passo lá e falo, é aqui, mas eu não entro, né? Então aqui eu estou fazendo também a minha culpa. Eu não entro lá e falo assim, eu quero fazer alguma coisa. Que eu nem acho que seria. Outro dia eu estava pensando, não seria nenhum programa de edição, eu nem sei o que fazer aqui. Né? E eu acho que talvez seja isso, Luiz, porque a gente tem os nossos pacotinhos, né? Programas de 8 semanas. Eu nem sei o que funciona para esse grupo de pessoas. Então, como eu não sei, eu não vou. Isso é o grande problema da gente não encarar as diversidades. Eu não conheço, então eu não me aproximo. Então, eu acho que tá aí, o cerne aí, tá por aí, a causa raiz, sabe? Talvez a primeira coisa seja chegar lá e escutar, para daí pensar junto o que pode ser feito, que talvez
utilize mindfulness, utilize práticas meditativas, né? Mas aqui o nosso amigo Fábio, que quem está fora aí não vê o Fábio, mas o Fábio está aqui acompanhando e nos ajudando e depois edita. Ele está nos avisando que tem 15 minutos, então eu vou pedir para você, Natasha, puxar uma prática aí para a gente falou, a gente sentiu, para daí, de repente, a gente deixar assentar através da prática isso e ver o que a gente pode fazer depois de ação em relação a isso, né? Então, eu vou fechar meu microfone aqui, vou deixar você à vontade para conduzir uma prática para a gente, tá bom? Eu estou aqui na dúvida até agora, né? Porque para mim a questão da diversidade, ela parte do primeiro ponto de eu não me aceitar. E aí eu não me aceitando, eu acabo não aceitando os outros, né? Como tudo. Esse é a maior lição que a gente tem na formação que eu estou fazendo de psicologia transpessoal. A gente ganha um caderno, um livro de bordo em branco e a primeira orientação anota tudo, inclusive se você se incomodar com alguém, para ver, né, como que isso reflete em você. Então eu estou na dúvida se eu faço ainda alguma coisa sobre autocompaixão ou bondade amorosa. Mas como o gato ficou meia hora sentado em cima da bondade amorosa, talvez ele esteja me dando um sinal e eu vou por aqui. Então, é uma prática mais simples de bondade amorosa, a gente pode dar uma dificultada nela dependendo da pessoa com quem a gente resolver fazer, né? Você pode fazer com o Bolsonaro, você pode, se essa conversa não agradou vocês, pode fazer comigo e com o Luiz também, né? Então, assim, você pode dar uma desafiada, né? Ou pode ser seu vizinho, aquela pessoa que está fazendo festa no meio, né? Da pandemia, aglomerando, enfim, você pode escolher e tornar ela mais desafiadora. Mas ela normalmente é feita sentada, pode ser deitada também, então escolham aí uma posição. E aí, escolhendo essa posição, você vai se acomodando de forma confortável. Se você decidir ficar sentado ou sentada, você pode fazer alguns movimentos para frente e para trás com o seu corpo, para a direita e para a esquerda. É quase uma atitude de cientista, assim, você testando milímetro a milímetro qual é a melhor posição para você nesse momento. Que você se sinta alerta, né, disposto, mas ao mesmo tempo tranquilo, tranquila. Tome um tempo para arrumar seus braços, suas mãos. Qual que é a melhor posição para eles agora? Nesse momento. Sua cabeça. E aí você vai repousando somente na sua respiração, permitindo que o ar entre e saia, sem tentar alterar o ritmo da respiração, simplesmente percebendo como ela é. E aí você pode ir trazendo à mente alguma pessoa. Pode ser uma pessoa que você queira bem, pode ser uma pessoa desafiadora para você. Como os exemplos que eu dei anteriormente. Uma pessoa que você não aceite, mas que se ela encontrasse paz e tranquilidade, sua vida ou a de muitas pessoas poderia ser diferente. Então, trazendo essa intenção da prática. Visualizando essa pessoa. Você pode imaginar uma imagem fixa, ou talvez até em movimento, o jeito da pessoa, relembrar a voz. E perceber como é que seu corpo responde quando você traz à mente essa pessoa. Se for uma pessoa que você ama, o que isso reflete no seu corpo. Mas se for aquela pessoa que te é um desafio, como é que isso reflete no seu corpo? Tem alguma tensão? O que traz para você?
E aos poucos você vai se conectando com essa pessoa que você escolheu. E repetindo para você repetindo mentalmente algumas frases que eu vou trazendo para você. Essa pessoa tem um corpo e tem uma mente, assim como eu. Essa pessoa tem sentimentos, tem emoções e pensamentos, assim como eu. Essa pessoa esteve em algum momento da sua vida triste, desapontada, brava, magoada, confusa, assim como eu. E essa pessoa experimentou, em algum momento da sua vida, dor, sofrimento físico, emocional, assim como eu. Essa pessoa deseja ser livre da dor e do sofrimento, assim como eu. E essa pessoa deseja ser saudável, amada, ter bons relacionamentos, assim como eu. Essa pessoa deseja ser feliz, assim como eu. Então, assim como eu tenho força, essa pessoa também tem a força. Assim como eu tenho energia, que essa pessoa também tem energia. Assim como eu sou compassivo, compassiva, que essa pessoa também seja compassivo, compassiva. Assim como eu tenho recursos, que essa pessoa também tenha recursos. Assim como eu tenho equanimidade, que essa pessoa também tenha equanimidade. Assim como essa pessoa não julga, assim como eu também não julgo, que essa pessoa também não julgue. Assim como eu estou desperto, desperta, que essa pessoa também esteja desperto, desperta. Eu desejo que essa pessoa tenha força, recursos, suporte emocional e social para navegar nos desafios da vida. Eu desejo que essa pessoa esteja livre da dor e do sofrimento. Eu desejo que essa pessoa seja feliz, porque ela é um ser humano, assim como eu. E agora eu desejo que todas as pessoas que eu conheço sejam felizes e estejam bem. E vai percebendo no seu estado agora, como é que você se sente, como é que o seu corpo está depois dessa prática. Existe alguma sensação diferente da do início?
Existe algum sentimento que surgiu, alguma memória? Fazendo uma ou duas respirações conscientes, lembrando a você de que você só vive o momento presente, e levando a atenção para os seus pés, mexendo os dedos, levando a atenção para as suas mãos e mexendo os dedos das mãos, percebendo se no seu corpo tem algum movimento de alongamento, preguiçar, uma coçadinha, o que seu corpo está pedindo agora. E aí, quando você se sentir confortável, você abre os seus olhos. Estão vivos? Opa, eu tô. Natasha, muito obrigado pela prática. Eu que agradeço a oportunidade. Quem não conseguiu fazer com ninguém desafiador, vai fazer com quem ama. Aí um dia pega essa prática e faz com alguém que seja, né, com o chefe, por exemplo. É bom de fazer com o chefe antes da reunião, antes de pedir aumento. E se vocês quiserem compartilhar alguma coisa aí sobre como sentiram, como foi, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou agradecer muito todo mundo que participou e que acompanhou, e esperando que leve essa centelha, essa visão, essa reflexão, esse incômodo, né? Essa indignação. Agradecer também muito a Natasha. Obrigado, Natasha. Foi uma delícia falar desse tema, e inquietante ao mesmo tempo, e nossa, eu queria que a gente pudesse conversar muito mais ainda sobre ele. A gente depois marca uns cafés. Os cafés, e vamos tentar fazer algo, ver o que dá para, o que a gente consegue organizar, né? Fazer. Vamos. Eu acho que tem uma chave aí que dá para ser virada e usada. Sim, sem dúvida. E assim, quem quiser indicar essa conversa para outras pessoas, quem quiser saber mais, primeiro, antes de tudo, a gente acabou de colocar aqui um link da palestra da Natasha no TEDx, a palestra dela sobre Mindfulness, tem o Instagram dela, procurar Natasha Bontempo no LinkedIn também, né? Dá para conversar, mandar perguntas, saber mais, né? E quem quiser assistir de novo ou indicar para outras pessoas essa conversa, que eu acho bem relevante para os tempos de hoje, né? Esse diálogo aqui que a gente teve, essa troca, fica gravado, ele vai para uma área de membros, para assinantes. Está aqui o link também compartilhado agora, e é por contribuição consciente, gente, a ideia de fraternidade econômica, a ideia de que quem tem mais condição financeira hoje contribui mensalmente com um valor maior, para que quem tem uma condição financeira mais complicada hoje possa entrar e se tornar assinante contribuindo com um valor menor, ou mesmo gratuitamente. Lá tem não só essa entrevista, como várias outras entrevistas, várias aulas que eu fiz também sobre seis qualidades, 6 perfeições, sobre os desafios da prática, sobre o nobre caminho óctuplo, que é bem interessante também, um monte de conteúdo lá, várias entrevistas. Semana que vem tem outra entrevista com a Ana Torquetti sobre Mindfulness para crianças e adolescentes. E aqui, ó, pessoal, a Marlisete falando que foi muito bom, a Conceição, colega instrutora também, sensação de alívio, a Rita também falando que foi bom, a Edith agradecendo muito, a Carol falando que adorou, Natasha, muito bom, muito dia a dia, a Gisele também agradecendo, Márcia agradecendo, a Gênova falando que gratidão é a palavra, que a prática foi revigorante. A Luna já tinha falado que essas questões tocam muito ela também, ela colocou aqui que foi eu sei.
É jovem, né? A Luma é jovem, é mais fácil, né? Ela se indigna, essa indignação está mais presente nos jovens. E a Solange também agradecendo pelo tema importante. É isso, pessoal, são 3 horas. Agradecer muito a todo mundo, agradecer muito a você, Natasha. E vamos seguir, vamos ver o que a gente vamos aprontar aí junto com os instrutores, que a gente faz. Né? Conta comigo, tá? Conta comigo para qualquer coisa desse tema. Boa. E vocês também, quem tiver ideia aí, quiser procurar a gente também, né? Vai que sai a ideia de fora dos instrutores, né? Exato. Então, me procurem o Luiz também. Um beijo, querido, muito, muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui. Eu também agradeço muito. Agradeço a todo mundo, boa semana para todo mundo, e vamos vendo o que a gente que traz disso tudo. Valeu, Luiz. Tchau. Valeu. Até mais.